Já disseram aqui, não sei se vocês concordam com isso, que o fascismo é botão De emergência de do emergência capitalismo. do Eu não Você concordo. não concorda? Não. Eu concordo mais do que ele. Então vamos lá. Por quem concorda como você, por que você acha que... Porque eu vejo, por exemplo, nessas experiências de ascensão da extrema-direita, sempre algo em comum que é uma ameaça contra a ordem do capitalismo. Então, com o nazismo foi isso, com o fascismo foi isso, e nessa Mussolini. na onda dos neoconservadores, como Reagan e a Margaret Thatcher, também tinham esse discurso do anticomunismo. E o anticomunismo, para eles, é isso, a forma de você manter a ordem vigente, que é o capitalismo. E quando você tem ascensão, por exemplo, como o Trump e o Bolsonaro, em todas esses exemplos que eu citei, você tem uma ordem comum. As pessoas que são ditas moderadas, as pessoas que são ditas, olha, eu não gosto de extremismo, acabam apoiando esses regimes. Por quê? Porque eles também compram a ideia de que existe um perigo maior de destruição dessa ordem, que é o capitalismo. Quantas pessoas eu vi na eleição de 2018 com real medo do Haddad transformar o Brasil num regime comunista, como nos Estados Unidos. Parece uma coisa muito louca, mas sim, tem gente que realmente tem esse medo de uma destruição. Boulos, né? Pô, tem gente... Boulos só não foi eleito, acho que por causa desse medo, né? Tem isso também. Tem isso também. Mas e você não Você que concorda? discorda um Porque- pouco. Não é que eu discordo totalmente, é porque... Só pra repetir, então, a frase é que o fascismo é O botão de emergência do capitalismo. Tá. Não é que a questão não é que não haja relação entre fascismo e capitalismo, mas o meu receio com essa frase é que ela dá um teor muito determinista para a coisa, Entendi. entendeu? De que sempre que houver uma crise no capitalismo, Pode ser. haverá uma ameaça fascista. Cara, eu acho que sou esse. Eu sou mais para esse lado também. Não é nem sempre, entendeu? Não, eu Então, concordo e que tem essa é uma outra- frase que ela acaba... Ela é forte, mas ela faz reduz, sentido. ela reduz muita coisa. É. Mas não é ou não é a história do século XX? Eu não acho. A história política do Ocidente no século XX? Eu não acho, porque eu acho que a questão do fascismo, aí a gente discorda sobre isso, né? Da abrangência do conceito de fascismo. Uhum. Eu faço uma distinção, que eu acho muito importante, entre autoritarismo e fascismo. Qual a diferença? Isso é importante. Todo fascismo é autoritário, Mas nem mas todo... nem todo autoritarismo é fascista, Perfeito. entendeu? Mas eu concordo. Então, Bolsonaro, por exemplo, é fascista? Na minha perspectiva, não. Ele é autoritário. Ele é autoritário pra caramba. O que precisaria para ser fascista? É porque aí a gente pensa, porque tem duas também É que conceituações. fascismo é uma coisa muito específica, né? E pra mim entendeu? Ah. Mas você tem a ideia de que o Jonathan fala muito isso. O fascismo histórico, aquilo que efetivamente aconteceu na Itália entre 1922 e 1940 e poucos. Tá. Entendeu? E outros movimentos que acontecem pós-fascismo, entendeu? Eu faço essa distinção que ele tá falando. Pra mim, eu entendo que existe um fascismo histórico, e ele tá lá na Itália, E que... mas eu também entendo o fascismo como um movimento ideológico político que não usa esse nome. Porque ninguém que eu considero fascista vai dizer que é fascista. Reacionário... Exatamente, que a gente seria- chama de reacionário. Exatamente. Eu chamo só de reacionário. Mas tem que chamar só de reacionário. Então, eu entendo. eu também chamo de reacionário. Eu acho perigoso chamar de fascista quando é reacionário. Eu entendo porque que é um passo existe- a mais, não é? Eu acho que Pro racionário. Eu enxergo que existem traços muito fortes que que caracterizaram o fascismo. Como o ultranacionalismo, Tá. uma defesa apaixonada assim contra o comunismo. Tem religião A misturada? ideia da Tem religião. no fascismo também? Com Só que o certeza. fascismo é mais católico. É? O bolsonarismo é muito mais evangélico. Mas isso, é porque, Mas isso é um tempo, tem né? uma briga. Mas, Marcos, tem uma briga dentro do bolsonarismo Sério? dos católicos e dos Então, evangélicos. mas não tinha tanto tem? evangélico Você no tem, por fascismo. exemplo, o Olavo de Carvalho, que detonava os evangélicos. Só que o que acontece? O mundo religioso hoje, cristão, não é que nem da década de 20 e 30, Então, esse que é o- praticamente não tinha evangélico. Esse é o ponto. É, É uma diferença. Hoje os evangélicos eles são em maioria, mas pra mim mudou só uma questão de bandeira aí. Ela é fortemente cristã. Cristã, beleza. E que entende que precisa defender esses valores ditos Morais. cristãos, que são morais, e que se mistura com valores da pátria também a todo custo. A todo custo. Então, eu enxergo que existem características suficientes para eu entender que eu posso chamar isso de fascismo. Por mais que não seja o fascismo histórico, mas como fenômeno político, eu consigo entender a figura de um salvador da pátria, como é o Bolsonaro. No caso do Trump também. Claro que não é uma... Eu não posso falar que, Mas que o um Lula, é o o outro. Lula, em algum momento, também assumiu esse papel de salvador da pátria, mas Sim. por outra via, né? É Sim, estranho. mas daí você não vê esse tipo ultranacionalismo. Não. Você não vê... Mas é uma característica, talvez, do Brasil. Não sei se a gente tá Eu saindo acho que é muito uma do tema. característica da política brasileira. Eu também acho.
Ela é né? personalista. O Collor também era O Brasil esse sempre cara. tá querendo um sugar daddy. É. Sugar... Caralho, isso é fantástico. O Brasil cara. sempre quer um sugar... Cara, isso é fantástico. O Brasil quer um sugar daddy. Um cara que paga as contas, que resolva e Mas, tipo... por exemplo, os nossos dois primeiros governantes, os dois generais, o segundo, Floriano Peixoto, ele tinha muito dessa carreira de ser mesmo? um sugar daddy. Ele Ele tá saindo Aí, ó, muito do tema, mas isso é fantástico. edita o corte aí pra Cê aqui. sabe- Floriano não, Peixoto cê sabe era um que- sugar daddy. Não, fantástico. Até eu já, E ele eu já sei até a imagem do Ele era corte. esse cara autoritário que não aceitava. Você sabe que Florianópolis é por causa do Floriano Peixoto, né? Para, não sabia não. Era Nossa Senhora do Desterro e se juntou ali um grupo armado contra porque foi um golpe, né? Pro Floriano Peixoto assumir o poder. Não era pra ele Sim. assumir. E tinha um grupo lá contrário a ele. O Floriano Peixoto mandou o exército lá, dizimou as pessoas. Nossa Senhora do Desterro, as cidades, dizimou o grupo que era contrário a ele e dizimou várias outras pessoas inocentes e mandou botar o nome dele, Florianópolis. Eu não sabia. Tem cara. gente que até hoje briga pra mudar o nome da cidade lá. Porra, cara, imagina se tem o nome da cidade por causa disso. Mas vamos voltar então ao Voltando- assunto que é muito interessante. ao Sugar negócio. Daddy. Cara, isso é perfeito. Vou usar. Desculpa, vou usar isso pra minha vida. Tudo bem, aqui. pode usar. Eu Isso é deixo. muito bom. Vou dar o crédito, mas vou usar. Então, vamos lá, na linha do tempo, então. Como que a gente tá? Então, você tem essa ascensão do fascismo do nazismo. Tá. Eu só queria falar antes algumas coisas do bolsonarismo que também não tem a ver com o fascismo. Com o fascismo, tá. É, que eu acho importante Ah, também pra pontuar fechar, tá. algumas diferenças pra gente fechar esse raciocínio. É porque, cara, eu tenho medo dessa banalização da palavra fascismo também pra tenho. colocar pra tudo é fascismo. Mas vou dizer, nada é fascismo. Eu entendeu? também. Eu acho, Não é? eu acho Porque problemático. se tudo é também. fascismo, nada é Nada é. fascismo, É. cara. E tem uma outra coisa que eu li recentemente num livro muito legal de um filósofo italiano chamado Emilio Gentili, que ele fala, bom, se o fascismo continua, quer dizer que nós nunca derrotamos o fascismo. É. Então, quer dizer, essa ideia de que o fascismo ele existe do mesmo modo, como ele continua existindo, como uma coisa perene, até o Humberto Eco ele tem um livro que chama Fascismo Eterno. Ah, é? Então, quer dizer, se o fascismo é eterno, nós nunca o derrotamos. Então, ele está sempre aí. Então, eu acho muito importante essa questão. Tá. E de pensar também, não que não haja semelhanças entre fascismo e o Bolsonaro, óbvio que há. Mas agora também existem algumas diferenças importantes aqui, que é preciso captar essas diferenças. Como, por Até exemplo... para não escalar pra isso, né? Também. Por exemplo, a questão do liberalismo. De Bolsonaro tem, por exemplo, com Paulo Guedes, tem uma defesa do livre mercado que Isso não havia. não tem no O fascismo é completamente intervencionista. É, sim. O que, claro, pelo amor de Jesus, não coloca o fascismo como esquerda. Esquerda e direita não são diferenciados pela ação do Estado. Né? Muito daí edite isso aqui, porque tem um conceito muito zoado em relação à esquerda e direita, que tem intervenção do Estado, é esquerda. Daqui a pouco o Vilela chama 3 do MBL e já vão desfazer tudo que você falou aí. Mas não tem problema, tá gravado aqui. Tá né? gravado. Tá. Tá gravado. Né? Eles vão reagir a esse. Deixa, tá Com tudo certeza. bem, Kim Kataguiri fica à vontade. Não, é aí. o Renan e o Arthur vão reagir. Fica- Reajam a esse não vídeo. tem Fiquem à nenhuma loira vontade. aqui, tá tranquilo. Fiquem à vontade, podem reagir aí. Enfim, tem a questão do livre E o mercado. Paquito, você não conta? É verdade. Cuidado, viu? Com o Arthur Mas Duval. ele não é pobre. É, o Vilela, inclusive, me deu um aumento de salário pela. É. Não é pobre. Eu dei um aumento de salário aqui. pra não correr esse risco. É. Aí, ó, vai trocar o Ford Ka, hein, cara. Não. Para, velho! Vai Eu trocar. preciso de- eu Eita, vou precisar de cara, a gente mais tá um sendo muito aumento. assunto. Vai, finaliza aí. Vamos lá. Então, tem essa questão do livre mercado, a questão do individualismo, porque o fascismo ele é anti-individualista, profundamente. Porque o bolsonarismo e o Bolsonaro tem muito essa ideia do grande homem, do homem que se faz por si mesmo. Que é aquela coisa que ele fala do imbrochável, não sei do que, sabe? Essa masculinização. Muito emulando a ideia do americano, né? Do way of Isso, life. cara. Isso, inclusive dos americanos, tem muito a ver com uma onda neoconservadora dos anos 70 em diante, e que tem muito a ver com o cinema dos anos 80, entendeu? Pensa, por exemplo, sim. tava vendo esses dias, revendo o Grande Dragão Branco, saca? Do Sim, Van Damme. claro. Nesse filme, é muito essa ideia, né? Porque é o Van Damme, quem não viu aí, o jovem de hoje, se não viu, assista o Grande Dragão Clássico. Branco, né? É um cara que ele era pra ser um delinquente, então olha a questão da delinquência, né? Era pra ser um delinquente, ele vai roubar a casa de um senhor japonês, que ele é mestre em artes marciais, e aí ele começa a treinar, ele coloca o Van Damme como sparring do filho dele. Só que o filho dele morre, e quem vai pro comitê, pra luta, é o Jean-Claude Van Damme. Então qual é a ideia do Van Damme? O cara que era delinquente, era pra ser delinquente, vira um homem completamente disciplinado. Várias cenas, lembra aquela cena que ele tá em duas cadeiras fazendo uma abertura, É. aí ele tá meditando,
Então é esse indivíduo que a partir da família, do cuidado, ele vai se tornar esse Eu homem. acho você incrível. Você que usou o dragão branco pra É, explicar o cara. bolsonarismo. É Eu maravilhoso, só cara. assisti É por isso- o filme. É por isso que a gente é quase casado. Muito viu? obrigado. Entendeu? Então Tem tem aquela isso. cena clássica, né? É, do... É, maravilhoso. Mas não só, por exemplo, puta, eu sou um fanzaço de Rock Balboa. Também. Mas o Rock Balboa é isso, cara. Ele é um homem de família, perdedor, um cara que é semi-analfabeto. Classe média, trabalhadora. É, nem classe média, ele era pobre, Era pobre, fudido, né? fudido. O É Rock verdade. 1, ele mora num trailer Verdade. todo zoado. E aí ele cresce por si mesmo. Então essa ótica individualista, que tem a ver no Brasil também com o empreendedorismo, Meritocracia. com a meritocracia. Então é uma coisa muito século XXI. Grave pra caramba. Extremamente grave. Mas século XXI. Mas enfim, vou